paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor, um bom dia a todos. Nós estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor para juntos adorarmos o seu nome. É uma situação nova para nós, uma condição nova, estarmos transmitindo o culto pela internet, mas eu tenho certeza que todos nós estamos juntos adorando o nome do Senhor e juntos cultuaremos na presença de Deus. Nós estamos aqui falando direto do nosso novo templo, na Eastern Avenue, e logo estaremos juntos aqui adorando o nome do Senhor em pessoa, né? Com o grupo, a família reunida. Vamos orar ao Senhor e vamos iniciar esta mensagem com oração. Senhor, eu quero te agradecer uma vez mais pela oportunidade que nós temos de estar na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Casa que, segundo a Tua palavra, o Senhor disse que seria chamada casa de oração. Viemos aqui, ó Deus, para Te adorar, viemos aqui para Te glorificar e queremos nessa manhã, Senhor, render-Te toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração. O meu pedido, Senhor, é que o Senhor visite corações agora, visite vidas agora, aqueles que vão estar entrando, Senhor, ao vivo para assistir essa mensagem, aqueles que vão assistir posteriormente, ó Deus, que o Senhor possa falar aos corações muito mais do que eu. É a Tua palavra que será falada, é a Tua palavra que será ensinada. Senhor, enquanto nós ajustamos toda essa questão técnica de som que ainda estamos trabalhando, Senhor, dê-nos sabedoria, que esse som, Senhor, alcance as vidas com clareza, que não haja nenhuma interrupção, que esse vídeo, Senhor, seja para a Tua glória. Meu Deus, nós estamos prestando um culto a Ti. Fala conosco, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, todos nós estamos vivendo uma situação nova e diferenciada, e durante essa semana eu falava com o Senhor sobre como nos mantermos encorajados, porque até os mais fortes homens, até as pessoas mais fortes desencorajam de vez em quando, ou se sentem desencorajadas de vez em quando. Vez por outra, todos nós pensamos em parar, vez por outra, todos nós perguntamos a nós mesmos se nós estamos fazendo a coisa certa, se nós estamos no lugar certo. E ontem, enquanto eu lia a palavra de Deus no livro de Atos, eu estava pegando alguma coisa da vida de Paulo, e mesmo o apóstolo Paulo, ele precisou de encorajamento. De tempos em tempos, todos nós precisamos de um encorajamento. A dona de casa enfrenta adversidades, o economista, o empresário, a criança, os jovens, os adultos. Eu me lembro de um pastor dizendo que um certo dia ele chegou na casa dele e na frente da casa dele o filhinho estava triste, chorando, desconsolado. E a esposa com um pedacinho de arame tentando alcançar um carrinho que havia caído numa boca de bueiro. E ela também chorava porque ela não conseguia fazer nada pelo filho. E ele chegou e viu aquela situação de estresse e ele abaixou, conseguiu alcançar aquele carrinho e salvou a vida da criança, né? Mas ele estava dizendo como uma criança pode passar por estresse assim como um adulto. Aquilo para ele era um problema muito grande. Para nós talvez não é nada, mas para a criança era. Então, como seguir com a vida, com o trabalho, com os estudos, com os relacionamentos, como seguir em meio a tantas adversidades, ainda mais agora que estamos vivendo um tempo diferente, um tempo difícil para todos nós. Alguns estão com muito medo, outros estão mais relaxados, mas ainda assim todos nós temos um certo temor, porque quando o desconhecido nos atinge, nós ficamos temerosos. Onde nós encontramos encorajamento nessa hora? Onde nós encontramos força para seguir e não desistir da caminhada? Famílias perdendo seus entes, pessoas que estão passando por dificuldades, e essa questão
é seríssima e nós precisamos de resposta urgente. A resposta vem da palavra de Deus sempre. Eu gostaria de basear essa palavra, essa mensagem no livro de Atos, no capítulo 23, livro de Atos, capítulo 23, no versículo 11, Acts 23, verse 11, Atos 23, versículo 11, só tem uma palavra de Jesus ali, é um versículo onde Jesus fala com Paulo, e diz assim: e na noite seguinte, em outras traduções vão dizer, naquela noite, e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. O momento que Paulo estava vivendo era um momento difícil. E eu quero só abrir um parênteses aqui para dizer que a partir de hoje, nos próximos domingos, enquanto eu li essa palavra, Deus colocou no meu coração, talvez nós vamos fazer uma série de estudos com algumas particularidades da vida de Paulo, nesse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo. O momento que Paulo estava vivendo era um momento único, porque após as suas viagens missionárias, Paulo agora havia voltado para Jerusalém. Ele havia decidido em seu espírito que deveria ir para Jerusalém com alguns representantes das igrejas onde ele havia pregado e com as suas respectivas ofertas. E essa atitude de amor por parte das igrejas gentias para com os pobres de Jerusalém, que viviam nesse momento uma grande crise financeira, curaria definitivamente ali alguma ferida que existisse entre judeus e gentios. Porque existem momentos na nossa vida que, ainda que nós estejamos fazendo bem, ou por se estar fazendo bem, somos colocados diante de desafios que são necessários, mas são muito custosos para nós. Algumas coisas custam muito caro para nós. Há momentos que nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas Deus está trabalhando. Paulo, por exemplo, ele sempre soube do preço que ele pagaria pela sua atitude de amor. Em Atos, no capítulo 20, quando eu voltei um pouquinho, nos versículos 22 ao 24, ele diz assim: e agora eis que ligado, em outra tradução vai dizer impelido ou propulsado, empurrado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, Paulo, ele não contava a sua vida por preciosa, desde que ele cumprisse o ministério que Jesus havia lhe proposto. Muitas vezes nós temos dó de nós mesmos, nós nos sentimos coitadinhos, mas nos esquecemos daquilo para o qual o Senhor nos chamou. Deus nos chamou para uma grande obra, e essa obra há de ser cumprida. Então, nós aprendemos com Paulo que testemunhar do Evangelho da graça de Deus, escute, não significa apenas compartilhar o Evangelho com outras pessoas, mas também agir com amor, buscar resolver conflitos interpessoais, cuidar e assistir aqueles que estão em necessidade, mesmo que nos custe muito caro. Eu ouvi um testemunho essa semana de uma mulher que ela não gostava de crente, e ela tinha os seus motivos para não gostar. Ela tinha um péssimo testemunho de pessoas da família, que pregavam com a boca, mas não falavam com as ações. E essa mulher perdeu um filho, uma filha, e quando ela perdeu a filha, veio um casal de pastores na casa dela. E ela já ficou meio assim, porque ela estava já anestesiada com aquela situação. Ela falou: eu não sei o que esse povo veio fazer aqui. Mas ela recebeu, muito educada, ela recebeu aquele casal de pastores, e eles não falaram nada. Eles
choraram com ela. E ela disse que ali Deus começou a quebrar o coração dela, porque ela disse, eles não vieram trazer uma palavra, só uma palavra e depois ir embora. Eles vieram ali, ficaram comigo um bom tempo, chorando comigo, chorando, não falaram nada. E a Bíblia diz, chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Ela entendeu isso depois, vindo conhecer a palavra de Deus. Mas nós precisamos agir com amor. Amor, às vezes, não é só chegar e falar que você vai ter vitória, que o outro vai ter vitória, mas você não vive vitória. Amor é você demonstrar amor por aquilo que a pessoa está passando no momento. Então, nesse seu propósito, Paulo não lidou apenas com os mal intencionados, mas também lidou com os irmãos bem intencionados, que às vezes não sabiam discernir a palavra de Deus. Em Atos, no capítulo 21, nos versículos 3 a 6, diz assim: e indo já à vista de Chipre, deixando-o à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos até fora da cidade. E postos de joelhos na praia oramos, e saudamos-nos uns aos outros, subimos o navio, e eles voltaram para casa. Veja que esses irmãos não queriam que Paulo fosse, e eles tinham certeza que era pelo Espírito, mas Paulo foi. E Paulo foi porque ele tinha certeza que era para ele ir. Agora, quem está errado? Os irmãos que sentiam pelo Espírito ou Paulo que sentia pelo Espírito? Veja que às vezes, por causa da tribulação, nós não queremos ceder, nós não queremos avançar. Assim, o apóstolo Paulo prossegue viagem, mesmo sabendo o que lhe esperava, a despeito de alguém dizer assim, não vai não, Paulo, você vai se ferir. Paulo segue a viagem, e finalmente em Jerusalém, ele se encontra no meio de um grande tumulto, que nós vamos, se você depois puder, leia no capítulo 23, nos versículos 1 a 9. E ao ponto de o apóstolo ter que ser ajudado por um comandante romano. A Bíblia diz assim, e havendo grande dissensão, o tribuno, ou o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, ou os soldados, para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. No versículo 10. É nesse momento que a graça de Deus, mais uma vez, vem ao encontro de Paulo e o assiste de forma encorajadora. Nós vamos ler de novo o versículo 11, que diz, e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E é nesse ponto que eu quero parar, porque existem aqui algumas lições que nós podemos aprender com esse versículo. Essa palavra é palavra de Jesus. O Senhor se apresentou a ele e disse isso. Nós precisamos de encorajamento. Todos nós, em certo momento da vida, temos certeza que estamos fazendo a coisa certa e ainda assim o desencorajamento vem. Ainda assim você se questiona. Eu quero tirar desse pequeno versículo algumas lições para a gente. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que a presença de Deus é a fonte de encorajamento. Em nosso texto, nós podemos observar de onde Paulo recebeu sua principal dose de encorajamento. Foi da presença de Cristo. Naquela noite, naquele dia, Paulo tinha passado por toda uma tribulação, quase foi linchado, a ponto de alguém ter que intervir, arrancá-lo do meio do povo, porque senão ele morreria. E ele, à noite, vai deitar e talvez na cabeça dele as coisas não se encaixassem. Talvez na cabeça dele ele dissesse assim, meu Deus, mas eu venho. E agora o Senhor falou que ia estar comigo, que era para eu ir, e de repente o povo quase me lincha aqui. Mas o Senhor apareceu a ele. A presença gloriosa de Jesus faz toda a diferença. Quando nós temos a presença de Jesus, ela faz toda a diferença. Há momentos na nossa vida que só a presença de Jesus é capaz de nos trazer ânimo,
face às nossas dificuldades, face às nossas limitações, mas ninguém, as pessoas podem falar, pode tentar, mas só Deus é que sabe do seu problema. Por isso, o Senhor se apresenta a nós. Nós já vivemos experiências, talvez você tenha vivido experiências de tristeza, de desencorajamento, de desânimo, mas quando o Senhor se apresenta, nada daquilo permanece. Deus, a presença de Deus, ela é a principal fonte de encorajamento. Os piores pressentimentos de tudo de mal que lhe pudesse acontecer, finalmente haviam vindo sobre a vida do apóstolo. Ele estava preso e todos lá fora queriam esquartejá-lo. Veja comigo nos versículos 10 ao 15 do capítulo 23. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e os anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com um conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Olha só essa conspiração. Paulo não sabia, os principais dos sacerdotes não sabiam, mas existia um grupo de mais de 40 que havia feito um juramento de não comer nada antes que matassem a Paulo. Acho que eles morreram de fome. Porque, olha só, parece que o sonho de prosseguir, de pregar o Evangelho, o sonho de Paulo havia acabado. Mesmo ele não sabendo, mas o inferno estava conspirando contra ele. Muitas vezes eu e você não entendemos o que está acontecendo, mas existe uma conspiração. Hoje aqui pela manhã, enquanto o pastor Ron pregava, ele disse assim: olha, há 1 ano atrás nós começamos a batalha para comprar esse templo aqui. Parecia impossível, disseram não várias vezes, alguém comprou, nós entramos nessa briga e hoje estamos aqui. Mas havia uma conspiração por trás, nós não sabíamos, mas nada pode deter o poder da oração, nada pode deter o poder da palavra de Deus. Se você não tiver na presença de Deus, nós caímos nas mãos desses homens. O salmista disse: ah, se não fora o Senhor, ah, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, nós seríamos como passarinhos no laço do passarinheiro, porque ele sempre arma as armadilhas dele contra nós, mas nós temos a presença. Parece que Paulo se viu em um momento assim, tão difícil, que só a presença de Cristo, e nada menos do que a presença de Cristo, era capaz de encorajá-lo a continuar com a fé. Era capaz de encorajá-lo em esperança, em amor. Em outros momentos críticos, Paulo também experimentou a presença encorajadora de Deus. Eu vou seguir um pouquinho mais rápido. Agora, na prisão em Jerusalém, o próprio Cristo, mais uma vez, se põe ao lado de Paulo. O verbo aqui, apresentar-se, é o mesmo de pôr-se ao lado, que está no original, é o grego epistás, e traz em seu contexto o sentido de colocar-se sobre, envolver, cobrir, dando a mesma ideia de uma galinha que cobre os pintinhos para aquecê-los, cobre os pintinhos para protegê-los durante uma tempestade. A presença de Deus é a fonte de encorajamento para qualquer que queira vencer o momento de crise. Precisamos dela para nos encher de fé,
Precisamos da presença de Deus para continuar caminhando. Precisamos da presença de Deus para continuar nos capacitando. Foi Moisés quem disse uma vez para Deus, quando Deus disse assim: Moisés, eu vou mandar o meu anjo com você. E Moisés disse assim: se a tua presença não for comigo, não for conosco, não nos faça subir daqui. Como podemos obter a presença de Deus? A presença de Deus, ela vem através de relacionamento. Relacionamento nós temos quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Quando nós entregamos a nossa história, a nossa existência nas mãos de Deus. E quando nós meditamos na palavra de Deus em oração. É assim que a presença de Deus se manifesta. É conversando, é relacionamento com Ele. Agora, vamos adiante um pouquinho. Em segundo lugar, a providência de Deus é fonte de encorajamento. Há poucos minutos falávamos de providência aqui. O nosso texto, além de mostrar a presença de Deus, também revela a providência dele, como grande fonte de encorajamento para Paulo. Naquela noite, na noite seguinte, o Senhor apresentou-se ou apareceu a Paulo. Paulo, naquele momento, com certeza estava se sentindo perdido, mas Deus não tinha perdido Paulo de vista. Nesse momento, talvez você se sinta perdido, mas Deus não perdeu você de vista. Nesse momento, talvez o homem não tenha a resposta para os nossos problemas, mas Deus não perdeu o controle do universo. Ele é Deus. Deus sabia onde Paulo estava, qual era a condição dele e em que momento ele deveria chegar. Muitas vezes você pensa que ninguém conhece você, que ninguém sabe onde você está, você talvez até tentou se esconder, mas Deus não te perde de vista. Deus nunca perdeu o homem de vista. Conta-se que no momento da história, no ano de 1652, um irmão do movimento Quaker foi visitar John Bunyan na prisão. E Bunyan, ele se opunha um pouco a esse movimento. Ele ficou preso por um período de aproximadamente 12 anos. Ao ver Bunyan, o irmão disse assim: meu amigo, o Senhor me enviou a ti, e eu te procurei por todas as prisões da Inglaterra até te encontrar aqui. E o John Bunyan, com muita calma, replicou assim: deve haver algum engano. Você pode até ter se sentido compelido a me visitar, mas se Deus tivesse te mandado, Ele sabe exatamente meu endereço. Parece um pouco cético, mas a verdade é que Ele está certo, porque quando Deus manda no endereço certo. Charles Spurgeon diz que Deus não possui uma única joia jogada e esquecida por aí. Você não é uma joiazinha, um anelzinho sem importância, um brinquinho sem importância nos olhos de Deus. Todas as suas joias estão em suas mãos. Os olhos de Deus sempre estão estendidos para o seu povo. A providência de Deus encontrou Paulo na hora certa. Talvez no momento em que ele estivesse mais necessitado, porque a Bíblia diz assim: na noite seguinte, ou seja, o dia tinha sido difícil, mas quando a noite chegou, e não foram as grades da prisão, não foram os soldados da fortaleza que impediram o Senhor de chegar até Paulo. Deixa eu te dizer, não existe vírus, não existe peste, não existe prisão, não existe nada em nenhum lugar que o Senhor não possa te encontrar. Mesmo sem ter muito o que fazer, Paulo pôde ver a soberana providência divina em ação para tirá-lo daquele problema. A Bíblia diz, nos versículos 16 ao 24, e o filho da irmã de Paulo, o sobrinho de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, ele ficou sabendo, talvez num bar, talvez numa esquina, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. Ele foi lá e contou para Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao comandante, porque tem alguma coisa que lhe comunicar.
Tomando ele, pois, o levou ao comandante e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este jovem, que tem alguma coisa a dizer-te. E o comandante, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens a me contar? E disse ele: os judeus se concertaram a rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não o creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenha morto. E já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o comandante, no caso, despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da madrugada 200 soldados, e 70 de cavalo, e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. Olha esse negócio. A gente lê a Bíblia e não se dá conta. Mas Paulo sai com uma escolta digna de um chefe de Estado, porque Deus prepara a sua segurança, Deus prepara a sua provisão. A providência de Deus sempre chega na hora certa para cumprir os planos dele na sua vida. Paulo não sabia, mas ele estava sendo tirado numa segurança de 200 soldados a pé, mais 70 flecheiros e mais 200 soldados a cavalo, para tirá-lo dali, porque existia um complô para matá-lo. Veja que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é contigo, ninguém se levanta ou ninguém pode deter-se na sua frente. Creia no momento certo, a providência de Deus vai alcançar a sua vida. Essa foi uma providência de salvação, mas a providência de Deus te alcança em todas as áreas da sua vida. Quando estamos em desespero, quando estamos, parece que chegando ao final da nossa carreira, Deus entra com providência. Em terceiro lugar, a piedade de Deus é a fonte de encorajamento. Além da presença, além da providência de Deus, o nosso texto aqui revela a piedade do Senhor para com Paulo. Quando os problemas e as crises nos abatem, quando eles se tornam tão reais, parece que às vezes o problema chegava só na casa do vizinho, mas agora parece que chegou na casa de todo mundo. São as perseguições, os insultos, as traições, fofocas, são as coisas que nós não podemos palpar. Como se tudo isso não bastasse, somos tentados a olhar com desprezo para tudo o que nós fizemos. Presta atenção nisso. Nós somos falhos, nós erramos tantas vezes, somos imperfeitos, mas fazemos coisas boas para Deus. Deus nos usa pela sua misericórdia. Penso que Deus falou com Paulo dessa forma. Ele falou assim: Paulo, tenha bom ânimo. Você já testemunhou de mim em Jerusalém. Tenha bom ânimo. É como se Deus estivesse dizendo a Paulo: Paulo, jamais pense que o que você fez não teve valor. Teve sim valor, você testemunhou a meu respeito. Veja, na hora da crise, quando o desânimo nos bate ou nos abate, nós não podemos permitir que a nossa consciência remoa muito mais os nossos erros do que os nossos acertos. O Senhor sabe quando buscamos fazer o nosso melhor. O Senhor sabe o quanto nós nos esforçamos. Ele nos conhece. A sua piedade deve servir para nós como fonte de encorajamento. Ouça o que Jesus disse para a igreja de Filadélfia: eu sei as tuas obras,
Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja que Deus não está buscando homens fortes, Deus não está buscando mulheres fortes, Deus está buscando pessoas que, apesar de serem fracas, guardam a sua palavra, guardam com amor o seu nome, não negam o nome de Jesus, porque nós somos fracos mesmos, nós somos pessoas limitadas mesmos, mas Deus busca em nós que nós sejamos fiéis a Ele. Na hora da crise, quando chegarem os problemas, busquemos encontrar encorajamento na piedade do Senhor Jesus. Ele abre para nós portas que ninguém pode fechar. Ele abre para nós portas mesmo sabendo da nossa fraqueza, mesmo sabendo que somos falhos, Ele nos capacita a obedecer e sermos fiéis à sua palavra. O que se requer de nós é fidelidade. O que se requer de nós é que nós estejamos na sua presença. Para tanto, Ele com graça e misericórdia nos capacita. A piedade de Deus, o amor de Deus para conosco é fonte de encorajamento. Mas eu quero encerrar essa palavra hoje, dizendo para você que o plano de Deus deve ser fonte de encorajamento para nós. Nós somos limitados, nós não conhecemos o plano de Deus. A presença de Deus, a providência de Deus, a piedade de Deus nos encoraja, mas o plano de Deus deve nos encorajar. Ele diz assim no versículo 11: e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Deus estava falando para ele: Paulo, você não vai morrer antes de chegar em Roma, fica tranquilo. Eu estou te dando a minha palavra. Sabe por que tantas vezes em meio às crises nós nos vemos desencorajados? Porque nós nos esquecemos do plano inicial de Deus. O que foi que Deus te prometeu? Qual é a promessa de Deus na sua vida? Eu sei da promessa de Deus na minha vida e eu vejo a cada dia o plano de Deus se cumprindo. Eu sei o plano de Deus, não todo, mas eu conheço a promessa, e a promessa de Deus é linda, e ela se cumpre a cada dia. Quando Deus nos chama, pode ser que percamos algumas batalhas, mas Deus nos fará ganhar essa guerra. A batalha que você perde hoje será a sua vitória amanhã. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para concluí-la. Veja que Cristo foi em pessoa a Paulo dizer: Paulo, tenha coragem, não desista, porque você não perdeu a guerra. Você só está passando por uma turbulência aqui, mas o meu plano ainda continua de pé. Você ainda tem que ir lá em Roma testemunhar de mim. Concentre-se no plano original de Deus. Concentre-se naquilo que Deus tem para você. Paulo, os judeus dizem que vão te destruir, mas a salvação está na minha mão. Eu sou o Deus que salva. O plano original havia sido estampado para Paulo lá no início. Deus fala com Ananias e diz assim: olha, vai lá, porque esse é para mim vaso escolhido, de honra, e eu hei de mostrar para ele o quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. Mas não era só isso. Deus havia enviado Paulo aos gentios, Deus havia prometido que ele chegaria a Roma, então agora ele não tinha mais que temer. Deixa eu te dizer uma coisa: esse vírus não é o final da sua caminhada. Esse vírus é só um pouquinho, um quebra-mola no meio do caminho, um tombinho aqui no meio do caminho, mas a igreja de Cristo continuará triunfante sobre a terra. Nós vamos ver uma grande colheita final nesses dias, porque o Senhor nos chama para isso. Cristo traz à memória de Paulo o plano original. Paulo, você vai para Roma. Não desista, não perca de vista o plano original, Paulo. Não se esqueça do chamado de Deus para a sua vida. O que foi que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. O sussurro de Cristo no coração de Paulo lá naquela prisão fez ele recobrar a sua esperança e ver que Deus tinha um plano. Trouxe encorajamento.
Por isso que lá em Atos 26, quando ele é colocado diante do rei, o rei Agripa, ele disse assim, ele começa no relato dele, e ele disse assim: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Deus me deu uma visão, Ele colocou um plano a mim, e aqui estou diante do rei para falar de uma visão que Deus colocou na minha vida. Deus tem um plano original para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Fixe os seus olhos no plano original de Deus e você se manterá encorajado. Lembre-se, os problemas, as lutas, muitas vezes, serão consequências de estarmos fazendo o plano de Deus. Nós temos que lembrar que às vezes o plano de Deus, Ele nos coloca dentro de lutas, porque senão a gente não chega onde Deus quer. Se Paulo não fosse preso, ele não chegava ao rei nunca, mas ele foi preso. Note as vidas de Paulo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, só como exemplo, sobre como o plano de Deus é para nós fonte de encorajamento. Certa vez, Charles Spurgeon diz que a sua igreja, cheia de pessoas abatidas, ele diz: fortaleça-se, ó exausto, irmão trabalhador, porque o tempo do seu trabalho ainda não acabou, o seu sol ainda não pode se pôr, até que, como Josué, você não tenha terminado a batalha contra os amorreus. O antigo ditado é verdadeiro: você é imortal, até que o seu trabalho não tenha terminado. É bem provável que nem metade do seu trabalho tenha sequer começado. E, portanto, você vai se levantar novamente do leito de enfermidade, você vai romper com a depressão, você vai conquistar os conflitos que você ainda fará para o Senhor mais do que nunca. Ele ainda haverá de te dizer para você o que disse a igreja em Tiatira. Isso é Spurgeon falando: eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Conta-se que George Whitefield, que certa vez, em viagem missionária da Inglaterra para as colônias americanas, foi acometido de uma gravíssima doença. Depois de algum tempo, ele se refez e voltou às suas inúmeras pregações pelos campos. Numa dessas ocasiões, após a sua recuperação, uma escrava convertida por suas pregações se aproximou dele, se ajoelhou nos pés dele e disse assim: mestre, você foi o portão do céu, mas Jesus Cristo lhe disse: desça, ainda não chegou a sua hora, não é tempo de você parar, desça de novo e chame mais alguns negros para o céu. Esse homem pregou e muitos foram convertidos. Não podemos ignorar que quando estivermos abatidos, voltar os nossos olhos para o plano original de Deus nos trará grande consolo, será grande fonte de encorajamento. Eu concluo. Precisamos buscar encorajamento na presença de Deus. É relacionamento com Ele, palavra e oração. Na providência de Deus, fé e esperança, não desista. Na piedade de Deus, Ele reconhece e conhece os nossos acertos. No plano de Deus, Ele ainda não terminou a sua obra em nós. Precisamos nos encorajar nisso. Josué 1:9 diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Saiba que o Senhor não concluiu a obra dele ainda na sua vida. Saiba que Deus ainda tem um plano a cumprir por completo na sua história, e que Ele vai usá-lo onde você estiver, mas você precisa estar no centro da vontade de Deus. Que a mão de Deus, que a presença de Deus, que a providência,
a provisão, que a piedade e que o plano original de Deus sejam bem claros na sua vida, para que você saiba que o Senhor é contigo. Se encoraje, levante-se, prossigamos, esse não é o fim, não acabou, estamos só começando, e o nome do Senhor Jesus será exaltado na nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você onde você estiver, e que a sua vida seja uma vida para encorajar a outros, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.